Olá, Bruna, boa noite. Oi, boa noite. Aguardando aqui o pessoal chegar, fosse a primeira. Pois é, e ainda cheguei uns minutinhos depois. Pois é. Ô, professor, eu vi que tu postou as notas. Tu vai dar um retorno individual? Olha, posso aqui, qual é a tua dúvida? Não, é que eu queria saber o que que eu errei. Uhum. Deixa eu localizar aqui. Eu posso compartilhar aqui o trabalho? Pode, claro. Bom, aqui está aparecendo, né, o desenvolvimento do teu trabalho. Uhum. A primeira questão, tu usou a definição, primeiro mostrou que era LI, né, e depois mostrou que era um conjunto gerador. Então, beleza. Não tem nenhum problema. Não, eu fiz usando a ortogonalidade, mas né, não tem nenhum problema usar esse cálculo aqui. Agora, aqui, ó, eu acho que aqui tu fizesse corretamente. Ah, sim, acho que nas questões de verdadeiro ou falso aqui que houve algum probleminha aqui. Aqui, esse conjunto é um subespaço. Tá? Aqui tu afirmou que é verdadeira, ó. Uhum. Toda vez que dentro do conjunto tiver um vetor nulo, o conjunto é LD. Tá? Isso Uhum. aí, independentemente do espaço vetorial, porque, por exemplo, aqui, ó, se tu botar aqui, ó, no lugar do A, 0, no lugar do B, o 0, e aqui tu botar 5, por exemplo, Uhum. vai dar 0, né? Sim. Porque Pois é, eu multiplicando. até fiquei um pouco em dúvida desse 00 ali. Aham. Porque, na verdade, aqui, ó, o próprio desenvolvimento, quando tu multiplicou o C pelo 00, né, ficou 00, então não importa o Uhum. valor do C, né? Sim. Então, Tá. realmente, o A vai ser 0 e o B vai ser 0, mas o C vai ser qualquer um, né? Então, se o C Uhum. for diferente de 0, Uhum. Tá. então era por isso que essa Mas afirmação é aí falsa. era só então colocar a questão do zero, ou teria que fazer por produto escalar? Não, aqui tu poderia dar um exemplo assim, ó, tomando A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 5, ou qualquer outro número diferente de 0, né? O resultado final é o vetor nulo e com um coeficiente pelo menos diferente de 0, então o conjunto é LD. Pronto. Ah, tá. Né? Poder dar um exemplo. Porque quando a gente quer provar que uma propriedade não é válida, a maneira mais simples é dar um exemplo, né? Uhum. Tá Tá bom? bom. Obrigada. Acho que é só isso, né? Acho que Aham. o restante tá. Imagino que sim, pela nota. Obrigada. É, sim, Agora sim. ficou mais claro. Eu imaginei até que poderia ser isso, mas eu tava Ah, em dúvida exatamente. sim. Não, claro, não tem problema. É que o que que eu tenho, o que que aconteceu, né? Deixa eu usava lá o Moodle para assim, né, dar um retorno ali no próprio Moodle, fazer com comentários. E aí aconteceu, semestre passado, vários alunos entenderam que eu estava criticando, aí, sabe, deu um atrito, assim, eles não entenderam muito bem o uso do Moodle para dar um retorno, aí eu estou fazendo assim de forma individual. Quem pergunta eu esclareço, acho melhor. Aqui pelo próprio Zoom, que daí não dá origem a mal entendidos. Sim. Aí Tá. dá pra conversar também. Daí exatamente. Às vezes a gente manda uma mensagem, a pessoa, sei lá, não, né, interpreta diferente, então. Sim.
É verdade. É meio complicado, né? Às vezes as pessoas estão estressadas e entendem um pouco diferente do que a gente gostaria. Então, eu prefiro conversar aqui, mostrar o que aconteceu, eu acho mais... Uhum. E é melhor mesmo, né? Daí a pessoa entende melhor também, né? Sim. Muito bem. Bom, em função do horário, eu vou iniciar. Eu programei aqui iniciar um estudo de transformações lineares, porque a gente tem feito o estudo de espaços vetoriais de dimensão finita, né? Nós vimos diversos conceitos relacionados com espaços vetoriais, né? O conceito de base, com produto escalar, vetores ortogonais, conjuntos ortogonais, bases ortogonais e, por fim, o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que permite calcular bases ortonormais, né? E nós vimos que no caso das bases ortonormais, o cálculo de coeficientes é bem simplificado em relação ao processo usual, né? E isso, né, permite assim estabelecer uma série de relações que eu comentei na aula passada, né, relação entre conjuntos LD e bases ortogonais. Os conjuntos ortogonais, por exemplo, de vetores não nulos, né, automaticamente são linearmente independentes, né? E no caso dos espaços vetoriais de dimensão finita, é uma maneira rápida de identificar que um conjunto é uma base, né? Evidentemente, se for ortogonal, né? Se não for, aí tem que fazer pelo processo aquele convencional que a gente estava conversando há pouco. Então, eu considero que esse estudo inicial de espaços vetoriais está concluído, né? E agora eu vou apresentar aqui nessa parte final da álgebra linear o estudo das transformações lineares, que são operações que são realizadas essencialmente com matrizes, operando sobre vetores, e elas produzem diversos resultados diferentes, né? E depois, né, mais para frente, a gente vai ver o conceito de autovalores e autovetores e algumas aplicações desses conceitos, especialmente na diagonalização de matrizes. Então, assim, para simplificar aqui o processo, eu vou aproveitar aquela apostila que está ali no Moodle sobre transformações lineares, né? Já que ela está disponível ali, não preciso escrever, os exemplos estão prontos, e isso vai agilizar aqui um pouco o processo, né, de leitura e discussão, e também porque tem alguns exercícios já propostos, né? Tá, então eu vou tomar como ponto de partida ali a apostila que está disponível no Moodle, né, já vou abrir aqui o documento, então. Aqui no Moodle está ali a apostila de álgebra matricial, né? É uma apostila que eu vinha usando na disciplina de álgebra matricial. Como tem esse capítulo que é comum, né, não tem nenhum problema, né, a gente utilizar aqui também na álgebra linear. Então, lá na página 50, né, do arquivo, o capítulo 6, o título é Transformações Lineares e Representação Matricial. Então, a ideia aqui é considerar dois espaços vetoriais, digamos V e W. Vamos imaginar o R2 e o R3, o R2 com o R2, o R3 com o R3. Né? Então, pode ser uma transformação linear de um espaço vetorial em outro diferente ou dele nele mesmo, né? E a transformação, então, T de V em V vai ser chamada de transformação linear se essa transformação T satisfizer duas propriedades. A primeira, que está ali no item I, né, que é a transformação calculada na soma de dois vetores U mais V, né, é igual à imagem da transformação calculada no vetor U somado com a imagem da transformação calculada no vetor V. Isso para qualquer par de vetores U e V no espaço vetorial V, né? Essa é a primeira propriedade. E a segunda propriedade, que deve ser válida juntamente com a primeira, é que a transformação calculada num múltiplo do vetor U
isto é, a transformação calculada no escalar A multiplicada pelo vetor U é igual a este escalar A multiplicada pela transformação calculada no vetor U. Né? Então isso tem que ser válido para qualquer A pertencente aos reais e qualquer vetor U pertencente ao espaço vetorial V. Então quando uma transformação de um espaço vetorial em outro satisfaz essas duas propriedades, ela é chamada de uma transformação linear. Pode ser que ela satisfaça outras, mas para ser transformação linear, né, tem que satisfazer essas duas propriedades. E o conceito de linearidade dentro da matemática e das suas diversas aplicações, né, na economia, na sociologia, na biologia, na química, na física, nas engenharias, ele é muito importante, porque a linearidade, quando ela é válida, né, em certas aplicações, ela simplifica uma série de processos. Né? Porque quando a gente usa, por exemplo, regra de 3, né, por exemplo, a pessoa ganha, sei lá, $2 por hora, né, para fazer um certo trabalho. Então, se ela trabalha 2 horas, multiplica por 2, se ela trabalha 3 horas, multiplica aquele valor por 3 e assim por diante. Isso é o conceito da linearidade. Né? Se a pessoa ganha $2 por hora, então, se ela trabalhar 10 horas, vai ganhar $20. Né? Certo? É uma regra de 3 diretamente proporcional. Né? Então, vejo que facilita muito o cálculo quando esta propriedade é válida. Né? Se tu vai comprar lá, sei lá, 1 litro de leite, tu paga R$2, tu comprar 50 litros de leite, vai multiplicar 2 vezes 50, né, para calcular o valor total. É direto o conceito da linearidade. Porque quando né, o preço de uma mercadoria não varia linearmente, né, é mais difícil, né, as fórmulas de cálculo. Né? Um exemplo, um investimento. Né? Vamos supor que lá uma pessoa faz um investimento, seja ele qual for, né? Compra um título público, ou então investe no CDB, ou então investe na Bolsa de Valores, não importa. Né? Lá e faz um investimento. Geralmente, né, as taxas que remuneram investimentos variados não são constantes, né? Não são as mesmas taxas todos os dias, todos os meses, todos os anos. Né? Então, é muito mais difícil nesse formato, né, a pessoa assim, ela aplicou X, né, hoje, daqui a um ano quanto ela vai ter. É difícil saber, né? A menos que seja um investimento com taxa pré-fixada. Né? Existem, às vezes, em certos modelos. Né? Mas ainda assim é muito mais difícil porque esse tipo de cálculo ele não obedece à linearidade, né? Porque é uma taxa sobre a outra, então, né, não vai ser um crescimento linear. Né? É o que acontece, por exemplo, com a quantidade de pessoas infectadas por uma doença, né, como a Covid ou qualquer outra doença infecciosa, né, como a dengue, como a gripe, né, que são doenças também que se transmitem para um grande número de pessoas a partir de um certo número de infectados. Quando a taxa é um certo número, né, tu vai ter, por exemplo, essa semana divulgaram que a taxa de transmissão, né, do coronavírus está em torno de 1,1 no Brasil. Aí o cálculo significa que para cada 100 pessoas estiverem infectadas, né, no momento seguinte elas vão transmitir para 110, né, e depois para 121 e assim por diante. Então vai crescer numa progressão geométrica. Então, esse crescimento ele não é linear, né? Cresce muito mais rápido neste caso. Né? Então, a propriedade da linearidade é uma propriedade que preserva a regra de 3, né? Que a gente conhece lá do ensino fundamental. Né? Então, por exemplo, essa transformação linear aqui, ó, do conjunto dos números reais no próprio conjunto, né, dos números reais. Então, aqui a gente está considerando o conjunto dos números reais como um espaço vetorial, que é, de fato, né, é um espaço vetorial de dimensão 1. Então, é uma transformação dele mesmo. E por que essa transformação é linear? Porque a lei da transformação é t de x igual a 2x. Né? Então, pega um número e multiplica esse número por 2. Essencialmente, é isso que essa transformação faz. Então, se eu calcular a transformação t numa soma de dois números, digamos, x mais y, eu vou pegar essa soma
x mais y e multiplicar por 2. É isso que a transformação faz, né? Pega um número e multiplica por 2. Se eu multiplico uma soma x mais y por 2, isso aqui é uma propriedade distributiva, né? Porque é uma multiplicação de um número real por uma soma. Então, eu posso fazer a aplicação da propriedade distributiva e o resultado será 2x mais 2y. O que é 2x? É a imagem da transformação calculada no ponto x, somada com a transformação calculada no ponto y. Então, isso aqui, na verdade, prova que a primeira propriedade é verdadeira, né? T de x mais y é t de x mais t de y. E se eu calcular a transformação no número a multiplicado pelo número x, significa que eu tenho que multiplicar esse número ax por 2. É isso que a transformação faz. Como isso aqui é uma multiplicação de números reais, que ela é associativa e comutativa, eu posso escrever em qualquer ordem e associar como eu quiser. Então, 2 vezes o a vezes o x é a mesma coisa que a multiplicado por 2x. Isso aqui, na verdade, é a vezes t de x. Então, essa transformação realmente é uma transformação linear, né? Porque, veja, como eu disse, quando a transformação é linear, né, ela vai preservar a propriedade da regra de 3 direta, né? Então, veja, se eu calculo no ponto 1, né, 2 vezes 1 dá 2. Se eu multiplico no ponto 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, dobrando, né, a imagem dobra. Se eu calculo no 3, 2 vezes 3, 6. Então, em relação ao 1, triplicou, né, passou de 1 para 3, triplicou. 2 vezes 3, 6 também triplicou. Então, as imagens, né, elas vão ter um crescimento na mesma taxa do que o crescimento na variável independente, quando a transformação é linear, neste caso, né? Então, um exemplo para mostrar quando a transformação não é linear, que é bem simples, neste caso aqui, a transformação também do R em R, onde a t de x é 2x mais 3. Essa transformação ela não é linear. Por quê? Basta eu mostrar um par de números que não satisfaz a primeira propriedade, que pronto, já é suficiente, tá? É como a gente estava comentando ali, quando a gente quer provar, né, que uma propriedade não é válida, basta eu dar um exemplo que contradiga, né, a validade da propriedade. Então eu pego lá o 2 e o 4. Tá? Qual é a transformação calculada na soma 2 mais 4? Se eu somar o 2 com o 4 aqui, dentro do parênteses, vai dar 6. A transformação calculada no ponto 6 é 2 vezes 6, 12, mais 3 dá 15. Então, calculada na soma desses dois números, a transformação é igual a 15. Se eu calcular separado, t de 2, substituo lá, ó, 2 vezes 2, 4, mais 3 dá 7. Se eu calcular o t de 4 separado, 2 vezes 4, 8, mais 3 dá 11. E se eu somar 7 mais 11 dá 18. Então, a imagem da transformação calculada em 2 mais 4 é diferente de calcular a soma das transformações separadamente, né? Então, quando isso acontece, a transformação não é linear. Então, veja que nesse caso, né, ela não preserva a regra de 3. Tá? Porque quando eu faço 2 mais 4 dá 6, né? E a imagem do 6 é 15. Só que se eu pego as imagens separadas, a imagem do 2 e a imagem do 4, dá 7 mais 11, que é 18. Então, se separadamente, né, não dá a mesma coisa, é porque não preserva a regra de 3. Tá? Então, essa é uma forma bem simples de provar que uma transformação não é linear. Tá? Quando a gente, digamos, desconfia, né, que a transformação linear procura um par de números para o qual não é válido. Claro, isso tem que, digamos assim, ter cuidado na escolha dos valores, né, porque tem que mostrar um par de números para os quais não é válido. Se tu mostrar um par de números em que vale a propriedade, não prova nada. Né? Propriedade, então, de uma transformação linear. Se uma transformação T de V em W é uma transformação linear do espaço vetorial V no espaço vetorial W, então a imagem do vetor nulo do espaço V é igual ao vetor nulo do espaço W. Tá? Então, obrigatoriamente, quando a transformação é linear, ela tem que levar o vetor nulo no próprio vetor nulo. Se for o mesmo espaço, vai ser o mesmo vetor, se não, vai ser no vetor nulo do R2, pode ser transformado no vetor nulo do R3, e vice-versa. Então, no caso, né, do exemplo aqui, ó, dessa transformação, é fácil ver aqui, ó, quanto é que é a imagem do zero? É 3.
Então, como a imagem do zero é diferente de zero, pronto, isso aqui é suficiente para provar que essa transformação não é linear. Tá? E por que a imagem do zero é zero? Porque se a gente substituir o zero aqui, ó, né, vai ficar t de zero, aqui dentro do parênteses, porque zero vezes u dá zero. E o zero aqui fora vai ficar zero vezes t de u, que é zero. Então, escolhendo a igual a zero, a gente prova, né, para que a propriedade 2 seja válida, que a imagem do zero tem que ser igual a zero. Né? Então, sempre que uma transformação linear de um espaço vetorial qualquer em outro qualquer for tal que a imagem do vetor nulo seja diferente do vetor nulo, pronto, ela não é transformação linear. Aí é uma transformação, vai ser um outro tipo de transformação. Mas antes de eu falar aqui das representações matriciais, ó, tu já fizesse cálculo, né, Bruno? Sim. Cálculo 1 e 2. Uhum. Então, lá no cálculo 1 e no cálculo 2 a gente estuda, né, a derivada e a integral das funções. Então, estas operações, elas são exemplos de transformações lineares, né, no espaço das funções, porque, pelas regras de derivação, a derivada da soma é a soma das derivadas. Né? E a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, ó, se tu pensa na derivada, né, como uma transformação, ela vai satisfazer essas duas propriedades aqui, ó, onde o u e o v são funções. Ó, a derivada da soma de duas funções é a derivada da primeira mais a derivada da segunda função. Derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então, vale a primeira e a segunda propriedade. A mesma coisa é a integral. Né? A integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Integral de u mais integral de v. E a integral de uma constante vezes uma função qualquer é aquela constante vezes a integral da função. Então, tanto a derivada quanto a integral indefinida, né, são exemplos de transformações lineares em que o espaço vetorial é o conjunto das funções. Tá? Então, na verdade, né, as transformações lineares já são de conhecimento, né, de vocês, só que não tinha essa formalidade que a gente está vendo aqui. Bom, então a questão é que, no caso das transformações lineares do R2 e do R3, né, elas podem ser representadas por matrizes. Toda transformação linear do Rn no Rm pode ser representada na base canônica por uma matriz AM por N. Então, o número de linhas dessa matriz vai ser a dimensão do espaço Rm, ó, e o número de colunas vai ser a dimensão do espaço Rn. Então, o número de linhas é a dimensão do contradomínio, e o número de colunas é a dimensão do domínio. Então, assim, por simplicidade, devido às questões operacionais, a gente só vai considerar as bases canônicas do Rn nos exemplos aqui de representações matriciais. Tá? Nós vamos sempre trabalhar com a base canônica do R2, do R3 e de qualquer outro espaço vetorial Rn que a gente venha a utilizar aqui. Bom, então a notação que é usada nos livros para representar a matriz de uma transformação linear é a letra A ou a letra T, ou, às vezes dentro do colchete, às vezes fora, né? Então são representações utilizadas para a matriz. E aí, no final das contas, o que isso quer dizer é que a gente pode identificar uma transformação linear com uma matriz, né? E vice-versa. Toda matriz representa uma transformação linear. Né? Então, um exemplo é essa transformação aqui, ó, do R2 no R3, onde a função, né, a transformação T calculada num vetor xy qualquer é x mais y, vírgula, x menos y e 2x. Então veja que a imagem, o domínio é o R2 e o contradomínio é o R3. Né? Então os vetores do R2 são transformados em vetores do R3. Então se a gente calcular os vetores da base canônica, né, do R2, ó, a imagem do vetor 1, 0, né, ou seja, a imagem do vetor em que o x é 1 e o y é 0, basta substituir aqui, ó. 1 mais 0 dá 1 na primeira posição, 1 menos 0 dá 1 na segunda posição, e 2 vezes 1 dá 2. Então, o vetor 1, 0 é transformado no vetor 1, 1, 2.
Este vetor 1, 1, 2 vai ser a primeira coluna da matriz que representa esta transformação. Então está ali, ó, 1, 1 e 2. Agora eu calculo a imagem do vetor 0, 1 pela transformação, né? É como se eu estivesse calculando uma função, né? Só que aqui é uma função de duas variáveis, digamos assim. Então eu substituo agora aqui, neste cálculo, o x por 0 e o y por 1, porque esse é o segundo vetor, né, da base canônica do R2. Então substituindo aqui, ó, 0 mais 1 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1, e 2 vezes 1 dá 2. Ah não, desculpe, 2 vezes x e 2 vezes 0 que é 0. Menos 1 e 0. 1, menos 1 e 0. Então a segunda coluna da matriz que representa essa transformação é formada pelas coordenadas 1, menos 1 e 0. Então essa matriz aqui vai ser a matriz que vai representar esta transformação linear definida ali no exemplo 1 através da interpretação que calcular essa transformação num vetor é que significa multiplicar essa matriz por aquele vetor. Né? Ó. Vejam, eu posso interpretar que o vetor x mais y, x menos y e 2x, que vetor é esse? É simplesmente o vetor que representa a transformação linear. Em vez de escrever como uma linha, né, eu escrevo como um vetor coluna. Ó. X mais y na primeira linha, x menos y na segunda linha e 2x na terceira linha. Está aqui, ó. X mais y, x menos y, 2x. Então, eu pego, então, agora isso equivale a multiplicar essa matriz pelo vetor xy, né? Porque lembra como é que a gente multiplica, né? Uma matriz por outra. São as linhas da matriz pelas colunas da outra. Então, 1 por x e y, 1 vezes x mais 1 e 1 vezes y, x mais y. A segunda linha, 1 vezes x menos 1 vezes y. Está aqui. E a terceira linha, 2 vezes x mais 0 vezes y, dá 2x. Né? Então, eu posso interpretar que essa transformação linear é o resultado da multiplicação dessa matriz por um vetor xy qualquer lá do R2. Né? Então, para que isso funcione, né, para que esta identificação, né, da transformação linear pela matriz multiplicada por um vetor xy, veja que é importante a gente interpretar que os vetores estão representados na base canônica, né? Porque lembra que o vetor xy na base canônica, o que ele é? É x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. Né? Então esses vetores 1, 0, 0, 1, pela transformação, eles são levados nas colunas desta matriz aqui. Então a gente pode dizer, né, que a matriz que representa essa transformação é a matriz A, chamada de A, né, 1, 1, 2, 0, menos 1, ou a matriz T, né, que é a mesma matriz ali. Tá? Então, é a mesma coisa. Né? Certo? Então, se a transformação for do R2 no próprio R2, como aqui a gente está vendo, né, no exemplo 2, definida por essa lei aqui, ó, essa transformação, ela é um exemplo de transformação linear, vai satisfazer aquelas duas propriedades. Depois a gente faz esse cálculo detalhadamente para comprovar que realmente essa transformação é linear. Tá? Bom, então, aceitando que é uma transformação linear, para eu representar essa transformação usando uma matriz, né, eu calculo a imagem dos vetores da base canônica na ordem. Né? A imagem, primeiro, do vetor 1, 0, que é o primeiro vetor lá da base canônica, substituindo o x por 1 e o y por 0, aqui nesta definição. Né? Então vai ficar 1 mais 3 vezes 0, que é 1, na primeira coordenada, 4 vezes 1 mais 2 vezes 0 dá 4. Então a imagem do vetor 1, 0 é o vetor 1, 4, que é a primeira coluna lá da matriz, ó, que representa essa transformação. Se eu calcular a imagem do vetor 0, 1, substituindo agora o x por 0 e o y por 1, vai ficar 0 mais 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0 mais 2 vezes 1 dá 2. Né? Então as colunas da matriz que representa essa transformação serão 1, 4, a primeira coluna, e o 3, 2, a segunda coluna. Né? Então eu posso interpretar que esta transformação linear
ela é representada, né, ela é resultado desta multiplicação aqui, né, da matriz 1, 3, 4 e 2 pelo vetor xy. É só a gente efetuar essa multiplicação. Ó. 1 vezes x mais 3 vezes y, na primeira linha dá x mais 3y. E 4 vezes x mais 2 vezes y dá 4x mais 2y. Então, realmente, a gente pode imaginar que essa transformação é o resultado da multiplicação dessa matriz pelo vetor xy. Então, tem duas formas, né, de eu calcular a transformação em um vetor. Por exemplo, o vetor 1, 1, que eu faço o cálculo aqui. Ó. Eu posso fazer o cálculo substituindo, né, o x por 1 e o y por 1 aqui nesta regra, nesta lei. Vai ficar 1 mais 3, né, porque o x é 1 e o y é 1. Então vai ficar 1 mais 3 vezes 1, que é 1 mais 3. E aqui 4 vezes 1 mais 2 vezes 1, 4 mais 2 dá 4 e 6 respectivamente. É o vetor 4, 6. Então o vetor 1, 1 aqui no domínio, né, é transformado aqui no contradomínio no vetor 4, 6. Também é um vetor do R2 transformado num outro vetor também do R2. O que a gente pode interpretar? Que se eu pegar essa matriz e multiplicar essa matriz pelo vetor 1, 1, escrito como um vetor coluna, ó, na primeira linha vai ficar 1 vezes 1 mais 3 vezes 1, que dá 1 mais 3, e aqui na segunda linha 4 vezes 1 mais 2 vezes 1, 4 mais 2, que dá 6. Então, realmente, né, eu posso calcular das duas formas, evidentemente que o resultado vai ser o mesmo. O que difere é a notação. Né? Quando eu uso este desenvolvimento aqui, ó, eu estou usando uma notação meio parecida lá com as regras do cálculo, né? Quando eu faço uma f de x, aí, sei lá, fx igual a x ao quadrado, substituo por 2, aí fica 2 ao quadrado, calculo lá um resultado. Quando eu calculo dessa forma, eu obtenho o resultado da transformação linear na forma de um vetor em que os elementos estão separados por vírgula. E quando eu faço esse cálculo aqui, o resultado também é um vetor, e evidentemente que é o mesmo, só que ele está representado como um vetor coluna. Né? É um vetor com duas linhas e uma coluna apenas, o que é um vetor do R2. Então, são apenas representações diferentes, né, da mesma quantidade, no caso, vetores do R2. Tá? No exemplo 3 aqui, a gente tem uma transformação linear do R3 no R3, certo? Onde a transformação calculada num vetor XYZ, qualquer, né, do R3, dado aqui, ó, x mais y mais z, x mais y mais 2z e x menos y. Tá? Então, realmente, né, eu estou afirmando, isso aí é um exemplo de uma transformação linear. Então, para comprovar isso, eu tenho que provar essas duas primeiras propriedades aqui, certo? É possível fazer isso sem nenhum problema. Mas vamos admitir, né, que isto é verdade. Então, na base canônica do R3, para eu chegar nessa matriz aqui, ó, vejam, eu vou calcular os elementos, as imagens dos elementos da base canônica do R3. Então, eu vou fazer o cálculo mentalmente aqui. Eu calculo a imagem do vetor 1, 0, 0, que é o primeiro vetor da base canônica. Substituo o x por 1. O y por 0 e o z por 0, veja que tudo aqui vai dar 0, exceto o x. Né? Então vai ficar 1 aqui, aqui 1 e aqui 1. Ó, 1, 1 e 1. É a primeira coluna da matriz que representa a transformação linear. Agora no vetor 0, 1, 0, que é o segundo vetor da base canônica. O x e o z são iguais a 0, só o y que vale 1. Então vai ficar 0 mais 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 mais 2 vezes 0 também dá 1. E 0 menos 1 dá menos 1. 1, 1 e menos 1 aqui na segunda coluna. E finalmente, no 0, 0, 1, né, que é o terceiro vetor lá da base canônica, ó, x é 0, o y é 0 e o z vale 1. Então, 0 mais 0 mais 1, 1. 0 mais 2 vezes 1, 2. E 0 menos 0 dá 0. Então, é o vetor 1, 2, 0. Então, aqui está completa, né, a definição da transformação linear definida ali no exemplo 3. Né? Esta é a matriz que representa
essa transformação linear na base canônica do R3, né? Ou seja, essa transformação eu posso interpretar como sendo o resultado da multiplicação dessa matriz por um vetor x, y, z qualquer. Ok, Bruno? Alguma pergunta? Tudo tranquilo. Tá, beleza. Bom, aqui no exemplo 4, né, eu já dou assim, olha, a transformação linear do RT, né, do R3 no R3 tem a seguinte representação matricial. Essa matriz aqui. Eu peço para calcular, então, a imagem do vetor 1, 4, 7. Tá? Então, como eu tenho a transformação dada por uma matriz, para eu calcular a imagem dessa transformação nesse vetor específico, basta eu multiplicar essa matriz por esse vetor escrito como vetor coluna. Né? Então, eu vou chamar de W, né, o resultado dessa transformação. O W vai ser a matriz 1, 0, 4, menos 1, 2, menos 3, 0, 2 e 4, multiplicado pelo vetor 1, 4, 7. Quer ver? Ó? Vou fazer essa multiplicação aqui no Octave, ou Octave. Conhece esse programa aqui, Bruno? Já ouvi falar, mas eu nunca usei. E não utilizou nenhuma vez? Ele é bem prático, viu? Quer ver? Então, eu tenho que pegar essa matriz aqui, né? Então, vamos escrever aqui a matriz. A primeira linha é 1, 0 e 4. E ali a segunda linha. Menos 1, 2 e menos 3. E 0, 2 e 4. Então está ali a matriz, ó, 1, 0, 4, menos 1, 2, menos 3, 0, 2 e 4. É isso. O vetor coluna é 1, 4 e 7. Tá? Então eu vou chamar de, sei lá, de V esse vetor. 1, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula, 7. Fecha o colchete. Ó, tá vendo que aparece como um vetor coluna. Então, para eu multiplicar essas duas matrizes, basta eu escrever assim, ó, W igual a A vezes V. Né? O W é apenas para armazenar o resultado, né? Mas a operação de multiplicação é feita dessa forma, né? A variável que contém a matriz é o A maiúsculo. A variável que contém o vetor é a variável V. Então, eu faço A vezes V e pressiono Enter. Ó, 24 menos 14, 36. Né? Certo? Então, que é o resultado que aparece ali na apostila. E, claro, é um cálculo que a gente pode fazer, né? Ó, pega a primeira linha, multiplica aqui pela coluna. Ó, 1 vezes 1, 1. Né? Coloca 1 lá na memória. 0 vezes 4 é 0. Soma com 1, dá 1. 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. Segunda linha, menos 1 vezes 1, menos 1. 2 vezes 4, 8. Soma com menos 1 dá 7. Então tem o 7 lá na memória, né? Menos 3 vezes 7 é menos 21. Soma com 7 dá menos 14. Terceira linha, 0 vezes 1, 0. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28, mais 8, 36. Então a imagem do vetor 1, 4, 7, né, é o vetor, se eu escrever como vetor numa linha, né, é 29 menos 14 e 36. E se for escrito como vetor coluna, 29 menos 14 e 36. Né? É a mesma informação, só que escrita, né, de uma forma diferente. Professor, Oi? aqueles valores ali de 1, 4 e 7 é do próprio exemplo, né? Sim. Deu. Tá, e ali em Sim. cima que tinha o 1 e 1. É isso também? Bom, aqui, do exemplo 2? Isso, exatamente. Aqui, primeiro, no exemplo 2, tá, eu fiz uma interpretação de que é possível, né, eu ver que esse resultado aqui é o produto dessa matriz pelo vetor xy, certo? Uhum. E aí eu apenas escolhi lá um vetor para dar um exemplo.
Ah, tá. Tá? Tá, então eu poderia escolher qualquer valor x. Isso, apenas para Tá, citar um exemplo só. tá Tá? bom. Porque aqui é um vetor genérico, né? Vou citar um exemplo ali. Eu Uhum, escolhi um vetor da R2 para ilustrar ali como é feito. E aqui a mesma coisa, né? uhum, Poderia escolher um vetor XYZ qualquer, né? Então a diferença é que em vez de dar um vetor numérico aqui, tu teria a transformação calculada, né? Um uhum. XYZ qualquer. Tá bom, obrigada. Tá? Bom, então aqui no exemplo 5 tem a situação inversa, digamos assim, né? Tem uma transformação do R2 no R2 em que a imagem do vetor 1, 0 é conhecida, tá? É o vetor 2, 5. E a imagem do vetor 0, 1 é menos 4 e 1. Aí eu peço para determinar a transformação num vetor XY qualquer. Então, qual é a lógica aqui, né, Bruna? Que a gente sempre deve lembrar, por isso que lá no estudo dos espaços vetoriais a gente tem tanta ênfase quando se fala no conceito de base, né? E no caso especialmente do R2, a base canônica que é formada pelo vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, ok? Então o que a gente viu lá? Que quando a base canônica, isso vale para R2, vale para R3, a transformação, a combinação linear que tu sabe de cor e salteado, que gera qualquer vetor xy, é essa combinação ali, certo? É x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. Então, por isso que no desenvolvimento dessa teoria, né, eu mencionei ali no início do capítulo que eu estaria usando sempre as bases canônicas, né, nos exemplos. Por quê? Porque tu lembra, tu mesmo fez ali, né, o cálculo na atividade de avaliação que a gente estava comentando há pouco, que tu percebeu ali que naquele primeiro exercício que a base dada não era a base canônica, e para achar ali as combinações lineares, tu fez aquela série de cálculos, né? Montou um sistema para achar os coeficientes. Tá lembrado disso? Sim, uhum. Né? Então tu viu ali como é difícil, né? Tu achar os coeficientes quando a base não é a base canônica. Certo? Então, partindo de que a base é a base canônica, eu posso dizer que qualquer vetor xy é x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. Tá? Esse é o ponto de partida. Bom, então agora eu vou calcular a imagem nesse vetor xy. O que significa isso? É calcular a imagem nesta combinação. Por isso que a gente está sempre falando, né, de que os espaços vetoriais de dimensão finita têm uma base. Bom, se o espaço vetorial tem uma base, significa que qualquer vetor xy, no caso do R2, é uma combinação desses dois elementos. Então, qualquer vetor xy pode ser substituído por x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. É a definição de base. Mas acontece que a gente viu que essa transformação é uma transformação linear. Tá? Então, pelas propriedades da transformação linear, esse x que está aqui na frente do vetor 1, 0 e esse y que está na frente do vetor 0, 1, ele pode ser colocado aqui na frente, ó. Né? Porque a soma que está aqui eu separo pela primeira propriedade lá. Ó. A soma que está aqui dentro eu separo em t de U mais t de V. E o número que está lá dentro eu coloco aqui fora do parênteses pela propriedade 2. Então, usando as duas propriedades simultaneamente, eu posso escrever aqui essa transformação t, que está dito ali, né, que é uma transformação linear, calculada nessa soma aqui, é x vezes o vetor 1, 0 mais y vezes o vetor 0, 1. Se não fosse linear, eu não poderia fazer isso, tá? Mas quanto é que vale a transformação no vetor 1, 0? Está dito lá, ó. É o vetor 2, 5. E a imagem do vetor 0, 1 é o vetor menos 4, 1. Então, resulta que eu posso substituir, né, t de 1, 0 pelo 2, 5 e t de 0, 1 por menos 4, 1. Multiplicando por x e y, respectivamente. Na primeira coordenada vai dar 2x menos 4y, está aqui, ó.
e na segunda coordenada 5x mais y. Então, a transformação linear resultante daquelas informações ali é 2x menos 4y e 5x mais y. Não existe uma outra que possa ter aquelas duas propriedades simultaneamente se for uma transformação do R2 no R2, né? Definida na base canônica do R2, tem que ser essa aí. Ou seja, volta, né, à importância do conceito de base. Se eu tenho uma transformação linear do R2 no R2, como está dito ali, em que eu conheço o efeito que ela tem sobre cada um dos dois vetores da base canônica, essa informação me permite determinar a transformação em qualquer vetor xy, exatamente porque esse conjunto de vetores gera todos os demais, né? Então, interpretando, né, que esse aqui é a primeira coluna da matriz, então vai ser a matriz 2, 5 na primeira coluna, e aqui a segunda coluna, menos 4 e 1. Tá? Então, é muito interessante que, a partir disso, né, a partir dessas duas informações, pelo fato de ser um espaço vetorial de dimensão 2, se a gente pode determinar a imagem de qualquer vetor. Se fosse uma outra base aqui, né, em vez da base canônica, aí o que teria que fazer? Teria que descobrir aqueles coeficientes, como tu mostrou ali na avaliação 2, e depois usar a linearidade. Este exemplo 6 aqui é um exemplo que tem por objetivo mostrar digamos, a relação que existe entre transformações lineares e matrizes e as operações com matriz. Digamos que eu tenho uma transformação ali do exemplo 2, e eu peço para calcular a transformação L do R2 no R2, definida por L de xy igual a t elevado na 10, calculado num vetor xy. O que é t elevado na 10? É t de t de t de t, né? Fazendo isso 10 vezes sucessivas, tu tem t elevado na 10. Né? É tu aplicar a transformação 10 vezes. Quer ver? Vou mostrar um cálculo aqui. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Vou pegar um arquivo aqui do Word. Rapidamente. Quer ver? Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar lá do exemplo 2. Né? Então, no exemplo 2, a matriz é 1, 13, 4 e 2. A matriz. Exemplo 2. Essa fonte aqui. Então, a matriz não é uma matriz 2 por 2, né? O símbolo de colchete. Inserir 4 posições. Era 1, 3, né? 4 e 2, é isso? 1, 3, 4 e 2, tá? Então, assim, né, isso aqui é uma transformação, só para a gente contextualizar, né? É uma transformação do R2 no R2, R2, cuja matriz é agora essa matriz aqui. Então significa que se eu pegar, né, um vetor xy qualquer, né, como é que eu calculo? Né? Significa que eu pego essa matriz e multiplico pelo vetor xy. Então, vamos fazer isso aqui, só para a gente ver
qual vai ser o resultado. Se eu pegar e multiplicar por um vetor xy na forma de coluna, né, significa que eu tenho que multiplicar as linhas dessa matriz pela coluna. Então, vai ficar um vetor coluna. A primeira linha vai ficar 1 vezes x, que é x, mais 3 vezes y, x mais 3y. Na segunda linha, 4 vezes x, mais 2 vezes y. Né? Então, a transformação linear, neste caso aqui, vai ser igual a, abrindo parênteses, na primeira posição, x mais 3y, né? E na segunda posição, 4x mais 2y. Ok? Bom, então, observa, se eu quisesse calcular, como está dito ali no enunciado, vamos supor que eu queira calcular t elevado na 10. Então, se t elevado na 10, se eu fosse fazer, né, digamos, usando realmente a definição formal, né, eu tenho que fazer isso aqui, ó, t elevado na 10, num vetor xy qualquer, né, eu tenho que fazer t, etc., de t de xy, né, de modo que o resultado final seja t elevado a 10. Tem que fazer 10 vezes essa aplicação aqui. Tá? Só para ter uma ideia da complexidade, vou calcular só t elevado a 2. Como é que seria t elevado a 2? Isso aqui é t de xy. Ou seja, é a transformação calculada nela mesma. Então, eu aplico aqui, ó, primeiramente, da x mais 3y e 4x mais 2y. Tá? Agora, eu tenho que calcular a transformação. Ó, t elevado a 2 é a transformação da transformação. Eu já apliquei uma vez a transformação no vetor xy. Resultou t deste vetor aqui. Agora eu vou calcular a transformação neste vetor. É como se fosse uma função composta. O que a transformação faz? Na primeira coordenada, pega x mais 3y. Né? Então, é o x agora é tudo isso aqui. Mais 3 vezes 4x mais 2y. Vírgula. O que tem na segunda coordenada? Pega 4 vezes x e soma com 2 vezes y. Então, 4 vezes x. Quem é o x? Ó, quem é o x aqui? É x mais 3y. X mais 3y mais 2 vezes 4x mais 2y. Então, ou seja, T2, olha só que calculeira, né? T2 vai dar, vamos fazer as continhas aqui, ó, x mais 3y, 3 vezes 4x é 12x, 3 vezes 2, 6. E depois ali na segunda coordenada, tem uma vírgula aqui, né? Ó. 4 vezes x, mais 4 vezes 3, 12y. Saiu aqui do módulo. 4 vezes x mais 12 vezes y, mais 2 vezes 4, 8x, mais 2 vezes 2, 4y. Tá? Então, fazendo os agrupamentos aqui, eu vejo que x mais 12 dá 13x, 3y mais 6y, 9y. Né? Na primeira coordenada. E na segunda coordenada, 4x mais 8 dá 12x, e 12 mais 4, 16. Tá? Então, olha só, para tu chegar no t elevado a 10, tu tem que fazer isso depois para calcular t ao cubo, tem que aplicar t de novo, depois t na 4, assim. Então, se fizer esse processo aqui, né, algebricamente, como eu fiz, tem que fazer toda essa sucessão de cálculos, tá? Como é que a gente pode usar
as matrizes. Eu tenho a matriz aqui da transformação. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a matriz elevada ao quadrado. Olha só que barbada. 1, 3, 4 e 2. Vou lá no Octave. Ó. Pega a matriz. 1, espaço 3, 4, espaço 2. Tá? Aí calcula a matriz elevada ao quadrado, olha só. 13, 9, 12 e 16. 13, 9, 12 e 16. Então, quando a gente calcula a operação com as matrizes só, é muito mais fácil de eu calcular a operação de uma transformação elevada numa potência qualquer. Né? Eu calculo a potência da matriz, que é muito mais fácil de calcular, né? Porque multiplicar uma matriz por ela mesma é barbadinha. Né? Deixa eu botar aqui. 13, 9, 12 e 16. Né? Então, se eu calculo a matriz elevada ao quadrado, pronto, ó, 13x mais 9y, 12x mais 16y. Então, e agora, se eu calcular a matriz a elevado na 10, vamos ver quanto é que vai dar. Aqui no software, ó, A, chapeuzinho 10. Ó, tá aqui, ó. Aí eu consigo achar, né, a solução sem precisar fazer todo aquele algebrismo, né? Mas aí são números astronômicos, eu até coloquei lá, né, na apostila, está aqui, ó. O A elevado na 10 é essa quantidade absurda de números, 4.185.583, 853 aqui na primeira posição, aqui 4.184.829 e assim por diante. Então a transformação L, que corresponde a T elevado na 10, é tudo isso aqui, ó. Que seria o resultado obtido se eu fizer a aplicação sucessiva T sobre T, sobre T, sobre T, até chegar no T elevado a 10. Então, fazendo a operação com as matrizes é muito mais fácil. Tá? Essa é a moral aí deste exemplo. No exemplo 7, aqui do texto, mostra qual é o efeito de uma matriz de rotação no plano, né, quando a gente faz uma rotação do plano por um ângulo θ em radianos. Né? Então, a transformação que efetua uma rotação do plano por um ângulo θ em radianos é representada pela essa matriz aí. T igual a cosseno de θ e menos seno de θ, ali na primeira linha, seno de θ e cosseno de θ na segunda linha. Eu botei o SI, né, SIN, para representar o seno, porque quando a gente vai fazer o cálculo em computador, geralmente é com SN, tá? Mas é o seno, né, da função matemática lá que a gente conhece do cálculo. Então, por exemplo, se eu fizer a rotação do plano por um ângulo de 45 graus, a rotação é no sentido anti-horário, tá? Pego o eixo X, por exemplo, e mexe 45, o eixo Y também. Sentido anti-horário. A rotação do plano por um ângulo de 45 graus é dada por essa matriz aqui, convertendo 45 graus para radianos, né, já que 180 graus equivale a π radianos, 45 graus, que é 1/4 de 180, equivale a π sobre 4. Né? Então, se eu calcular aqui os valores, ó, essa matriz é cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 4. Então, se eu multiplicar essa matriz por um vetor qualquer, né, o efeito que essa matriz terá é de produzir uma rotação naquele vetor. Tá? Por exemplo, pega o vetor 1, 0. Né? Tu vai multiplicar o vetor 1, 0 por essa matriz aqui, vai resultar neste vetor aqui. Ó. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui a matriz que está aparecendo ali. Vamos pegar lá no Octave. Cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Na primeira linha, vou botar aqui. T igual, abre colchete, cosseno de π sobre 4
menos seno de π sobre 4, na primeira linha. Vou tirar isso aqui para não atrapalhar. Ponto e vírgula. Vamos olhar ali. Seno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 4. Então, na segunda linha. Aqui tem um ponto e vírgula, né? Opa. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Seno de π sobre 4. Opa. Seno, porque ele faz diferença. Seno de π sobre 4. Parênteses, cosseno de π sobre 4. Colchete. Aí ele vai colocar os valores ali, tá? Aí eu vou pegar o vetor 1, 0. U igual a 1, 0. Que é o vetor unitário ali no eixo horizontal, né? 1, ponto e vírgula, 0. Ó, então é um vetor coluna 1, 0. Aí eu vou fazer V igual a T vezes U. Vai dar 0,7071 e 0,7071, que é a raiz de 2 sobre 2, né? Então, o que esse vetor faz? O que essa transformação faz? Ó, pega esse vetor 1, 0, né? E gira aqui, ó, faz 45 graus. Então, é uma rotação, né? E a rotação, ela preserva o comprimento do vetor. Só faz um giro ali, né? De 45 graus no sentido anti-horário. Né? Então, algumas transformações lineares planas, para a gente ter uma ideia, né? Se eu tiver uma reflexão em relação ao eixo X, tá? A matriz que representa essa transformação, que é... O que essa transformação faz? T de xy é igual a x e menos y. Né? Pega o vetor xy e transforma no vetor x menos y. Então, se ele está acima do eixo x, vai para baixo. Se ele está abaixo, ele vai para cima. Né? Só troca o sinal do y. Tá? Então, é por isso que é chamada uma reflexão em relação ao eixo x. Né? Então, se eu calculo as imagens do vetores da base canônica, observa, ó, t de 1,0 vai dar 1,0, porque menos 0 é 0. Né? Então, a primeira coluna é 1, 0. E t do 0, 1 é 0 e menos 1. 0 e menos 1. Então, essa matriz aqui é que faz a reflexão, né, de um vetor qualquer em relação ao eixo x. Tá? Quer ver? Vamos botar ali a matriz lá no Octavio. T igual a 1, 0, 0, menos 1. Vou pegar um vetor qualquer aqui. U igual a 2 e 5. Tá? Olha só o que vai acontecer. T vezes U só vai trocar o sinal do Y. 2 e menos 5. Vou pegar um outro vetor. Menos 3 e menos 6. Vou fazer T vezes U vezes V. Vai trocar o sinal do Y. Menos 3 e 6. Então, se o vetor estiver abaixo do eixo X, vai para cima. Se estiver acima, vai para baixo. O que mais que tem aqui? Isso aqui é uma operação, né, que é chamada de expansão ou contração uniforme. T de xy é igual a A vezes x e A vezes y. Então, a transformação que é definida por essa lei aqui, ela vai pegar um vetor e vai fazer uma expansão, se o A for maior que 1, ou vai fazer uma contração do vetor se o A for entre 0 e 1. Por exemplo, A igual a 2. T de xy igual a 2x e 2y. Então, se eu calcular a imagem dos vetores da base canônica do R2, ó, a imagem do vetor 1, 0 vai dar 2 e 0, está aqui. E a imagem do vetor 0, 1 vai dar 0 e 2, que está aqui. Então, se eu pegar essa e multiplicar essa matriz por um vetor qualquer, o resultado será sempre o dobro do vetor original. Quer ver? Ó? Tá, vou definir a matriz. 2, espaço 0, 0, espaço 2. Né? Dá um chute de um vetor U aí, no R2, por favor, Bruna.
Qualquer um? Qualquer um do R2. 13 e 4. 13 e 4. Beleza. Então, ó, quando eu multiplicar essa matriz por esse vetor, vai ser 6 e 8, porque o que essa transformação faz é isso, multiplica o vetor por 2. Ó. Certo? Então, é uma maneira de fazer certas operações usando a transformação linear. Aqui é uma reflexão em relação à origem, tá? Tu pega qualquer vetor xy e troca o sinal do x e do y. Né? Então, ó, como é que eu transformo, né, toda a transformação linear em uma matriz? Sempre calculando os vetores da base canônica. Calcula a imagem do vetor 1, 0 aqui. Bota o x igual a 1 e o y igual a 0. Vai dar menos 1 e 0, que é a primeira coluna. Agora calcula a imagem do vetor 0, 1. Substitui x por 0, y por 1, 0 e menos 1. 0 e menos 1. Então, essa matriz aqui, ela vai pegar um vetor e vai trocar o sinal do x e do y. Quer ver? Ó, vamos fazer lá. T igual a menos 1. Opa. Aqui a gente faz assim, né? Abre o colchete, aí bota lá, menos 1, espaço 0, tá? Ponto e vírgula. 0, espaço, menos 1. Aí aparece ali a matriz, né? Sempre tem que dar Enter lá no final. Dá um chute aí de um vetor aí, por favor. Do R2. Menos 5 e 2. Menos 5 e 2. Então, na hora que eu calcular essa transformação, o resultado será 5 e menos 2. T maiúsculo vezes U, 5 e menos 2. Então, é por isso que é uma chamada, né? Então, o vetor que tu desse ali no exemplo é x é negativo e está do lado esquerdo, e y é positivo, né? Então, ele está no segundo quadrante, ó. Agora, o resultado final é 5, x é positivo, e y é negativo, foi para o quarto quadrante. Segundo quadrante reflete no quarto quadrante, né? Vamos pegar um do primeiro quadrante aqui. Os dois positivos. Sei lá. 2 e 7. Vai lá para o terceiro quadrante, quer ver? Ó. T vezes U, menos 2 e menos 7. Então a reflexão é como se fosse uma rotação de 180 graus. Né? Tem a rotação, já mostrei ali, né? E o cisalhamento horizontal, que é quando tu faz esse efeito aqui, ó, do itálico, ó. Sabe essa opção que tem ali nos processadores de texto, de escrever uma letra itálica, por exemplo, aqui no Word, aqui. Não sei se tu usa o Word. Sim, aham. Então, por exemplo, vamos supor aqui, tu marca ali uma letra, tá? Aí tu vai lá, tu pode optar por transformar aquela fonte em itálica. Só clicar ali, né? Ver que ela sofre como se fosse um empurrão ali, né? E este efeito aqui, ó, é resultado dessa transformação linear aqui, ó, que é o chamado cisalhamento horizontal. Tá? Calcula num vetor xy qualquer a combinação x mais alfa y e y. Então esse alfa vai ser o fator do cisalhamento, né? Quanto maior for o alfa, maior vai ser a inclinação ali, né? Nesse sentido, assim, se o alfa for positivo, vai para a direita, e se o alfa for negativo, vai para a esquerda. Tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui o alfa igual a 2, né? E aí o t de xy é x mais 2y e y. Então, a matriz é essa aqui, ó. Então, se eu multiplicar um vetor qualquer por essa matriz aqui, esse vetor vai sofrer um cisalhamento horizontal, né? Então, o y vai ser mantido, ó. E só vai ter um crescimento, né, se o alfa for positivo, como nesse exemplo, vai ter um crescimento na primeira coordenada. Então, o que eu fiz aqui, a representação gráfica, eu peguei os vértices de uma letra T, tá? Isso aqui está em azul aqui, e calculei as imagens de todos esses vértices através da transformação linear. Aí depois eu fiz o gráfico. Então, isso aqui é um efeito, claro, um efeito exagerado exatamente para mostrar, né? Lá no processador de texto, o efeito do itálico é bem mais sutil, né? Um alfa bem menor, né? Mas é assim que a gente consegue fazer. Então, no processador de texto,
né? Quando a gente faz o uso desse recurso aqui, né, de acionar o itálico, matematicamente o que acontece? Os pontos que estavam na posição, né, digamos, uma fonte qualquer ali, eles vão sofrer um cisalhamento. Né? Então é isso que acontece aí no caso, né, e essa transformação é dada por essa matriz aqui. Quando o alfa é 2, isso aqui. Podem ser em outros quadrantes também ou tem que ser no primeiro? O que é? Os valores de x e y. Não. Aí vai depender do conjunto de pontos, né? Depende muito de onde tu coloca a origem. Tu pode escolher pontos em qualquer posição. Por exemplo, ali como a gente fez, né? Vamos pegar essa matriz 1, 2, 0 e 1 aqui. Essa aqui é uma matriz de cisalhamento, tá? 1, 2, 0 e 1, né? Então, tu pode fazer o cálculo em qualquer vetor. Por exemplo, vamos supor que tu pega um vetor ali do segundo quadrante. Vamos imaginar aqui um vetor, sei lá, x é menos 3 e o y é 4. Né? Então, o x é negativo, o y é positivo. Ele está no segundo quadrante, né? Eu posso fazer o cisalhamento T vezes V. Ó. O que aconteceu? Ele vai ser jogado, ó, tu observa que o x, que era menos 3, passou a ser 5, ó. Então, tá lá no segundo quadrante, ele agora está no primeiro. Mas o y é o mesmo. Entendeu? Quer ver? Vamos olhar lá no GeoGebra como é que aconteceu aqui. O GeoGebra ele permite desenhar os vetores, né? Então, se tu pensa nos dois vetores ali, ó, tu tinha qual era o vetor ali? Era menos 13 e 4, né? Tá no segundo quadrante ali, ó. O resultado, vou chamar de W ali, né, é o vetor 5,4. Então, né, o que aquela transformação fez foi empurrar, né, o vetor assim, ó, sabe? É como se estivesse empurrando, assim. Então, pode ser em qualquer vetor, qualquer quadrante. Sim, tá bom. Agora ficou mais claro essa visualização. Exatamente. Então, o interessante é isso. Ó, o que define, né, digamos, o fator de cisalhamento é o alfa. Quer ver? Vamos pegar um alfa menor ali, vamos pegar naquele exemplo de novo. Vamos imaginar aqui o alfa igual a 0,5. Então, em vez de 2 ali, ó, quer ver? Vamos botar 0,5 aqui, ó. No caso do octave é 0,5, né? O alfa, sendo 0,5, vamos fazer o mesmo vetor, t vezes v, que eu chamei aqui. Ó. Então, ele continua no segundo quadrante. Ó. Então, se o alfa é menor, né, como antes eu tinha feito com alfa igual a 2, ele foi lá para o 5,4. Se o alfa é menor, ele vai sofrer um cisalhamento menor, ele não vai ser tão arrastado, entendeu? Ele vai ser transformado no menos 1,4. Então depende muito do alfa. Quanto maior é o alfa, maior vai ser o efeito do cisalhamento horizontal. Então aqui o que eu fiz foram desenhos, aqui depois tu pode tentar fazer, né? E aqui no final do capítulo, e depois os colegas que assistiram o vídeo, né? Tem exercícios, tá? Na página, deixa eu ver que página é essa aqui. Página 60 e 61. Aqui nas páginas 60 e 61 tem exercícios, então, sobre estes conceitos que a gente está vendo aqui. Tá? Então, estão indicados ali e depois na página 61, quando termina os exercícios, tem as respostas aqui. A resposta dos exercícios. Então, vocês podem conferir aí, né? Como trabalhar esses conceitos das transformações lineares, e vocês têm esses recursos do GeoGebra e do Octave para fazer alguns cálculos. Então, acho que fizemos um bom estudo aí dos exemplos, né, o conceito de transformações lineares, e
Então, em função do calendário, né, eu vou, na semana que vem, na terça-feira, trabalhar mais um pouco esses conceitos e vai ter uma atividade de avaliação, então, né, na próxima semana, para a gente, nesse mês de junho, né, fazer 2 atividades, uma no início do mês e outra mais para o final, para completar o processo de avaliação. Ok, Bruna? Uma boa noite para ti, então. Boa noite. Continuamos terça-feira. Obrigado pela participação. Tchau, tchau.